Extrema-direita vence eleições legislativas nos Países Baixos, mas terá de se coligar para conseguir formar governo. Libertação dos reféns do Hamas adiada para sexta-feira. Atraso também compromete a entrada em vigor do cessar-fogo. Finlândia acusa a Rússia de orquestrar crise migratória. Moscou diz que Helsínquia pode ser responsável por uma crise humanitária na fronteira. A extrema-direita venceu as eleições legislativas antecipadas nos Países Baixos, mas precisará de se coligar para formar governo. Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade, formação vencedora, voltava a fazer promessas. De grootste partij van Nederland. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. O Partido Popular da Liberdade e Democracia, há 13 anos no governo, terá sido a terceira formação mais votada, design que reflete o descontentamento geral. Ik ben zeer zeker niet racistisch, absoluut niet. Maar ik ben wel van mening dat heel veel gelukzoekers deze kant op komen die wij een halt toe moeten roepen. Omdat we wonen in een vrij klein land. Er wonen verschrikkelijk veel mensen. Niemand wil hier de hoogte in bouwen. We willen allemaal ons huisje, ons tuintje. Dat gaat simpelweg niet. Dus vandaar dat we moeten kijken naar oplossingen. Een van die oplossingen is stop de migratie. A coligação formada pelo Partido Trabalhista e a Esquerda Verde, liderada pelo antigo vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, terá conseguido mais votos que o partido do primeiro-ministro em exercício, Mark Rutte. No verão, Rutte abriu a porta do governo à extrema-direita e desde então a sua popularidade aumentou. VVD, the party of Mark Rutte that has governed this country for 13 years, has invited the PVV to govern together this summer, has basically opened up and has made an opening that they hadn't made for years. And ever since, you can see the party of Geert Wilders growing and growing in the polls. O Partido Novo Contrato Social, fundado há apenas 3 meses, também teve um bom desempenho, ficando em quarto, apesar das críticas, diz-se aberto a negociações com a extrema-direita. The voters' message today seems clear. There needs to be a tougher stance on migration from the government, and Geert Wilders has promised that he will listen. Whether he finds other parties who are willing to go into government with him, that remains to be seen. This is Fernand van Tetz, reporting for Euronews, The Hague. Em 2019, a líder da extrema-direita francesa juntava-se ao dos Países Baixos em Praga no caminho para as eleições europeias. Hoje, Marine Le Pen não podia deixar de felicitar Geert Wilders pela vitória nas legislativas antecipadas. Nas redes sociais, a fundadora da União Nacional dizia que o resultado confirma que há cada vez mais pessoas a saírem em defesa das identidades nacionais e que a esperança de mudança continua forte na Europa. Já o primeiro-ministro húngaro usava uma canção dos alemães Scorpion, Wind of Change, para falar em ventos de mudança. O italiano Matteo Salvini, líder da Liga, chamava Wilders de aliado e dizia que uma nova Europa é possível. Wilders é por vezes referido como Trump neerlandês, mas ele entrou na política muito antes do antigo presidente dos Estados Unidos. Kan dat nu het beste voor elkaar krijgen? Os familiares dos reféns do Hamas terão de esperar mais um dia pelo regresso à casa das mulheres e crianças sequestradas na faixa de Gaza. De acordo com as autoridades israelitas, a libertação dos reféns não terá lugar antes de sexta-feira, mas não há motivo para receio, uma vez que o adiamento não se deve a qualquer desentendimento, mas sim a questões administrativas. A entrada em vigor do cessar-fogo também ficou comprometida. Segundo um responsável palestiniano, o atraso foi gerado pelas discussões de última hora em torno da lista de reféns a libertar. לא תמיד מבצע צבאי אפשרי, ולכן איננו ממתינים. אנחנו מנצלים כל שביב הזדמנות לשחרור חטופינו, כי השבתם היא משימה קדושה.
צה"ל וכל גורמי הביטחון תומכים באופן מלא במתווה. Enquanto se aguarda pela paz provisória, Israel anunciou o bombardeamento de 300 alvos do Hamas nas últimas 24 horas. A trégua de 4 dias irá permitir o regresso a casa de 50 reféns sequestrados pelo Hamas a 7 de outubro. Em sentido inverso, Israel comprometeu-se a libertar 150 mulheres e crianças palestinianas detidas em prisões israelitas. A polícia alemã realizou buscas em casa de simpatizantes do Hamas em vários pontos do país. O Ministério do Interior da Alemanha afirmou que as autoridades tinham visitado pelo menos 15 propriedades em 4 regiões distintas, numa operação que envolveu mais de 300 agentes de polícia. Desde 2 de novembro que as atividades do Hamas e do Samidun, outra organização de apoio à causa palestiniana, são proibidas no país. Estima-se que haja cerca de 450 membros do Hamas na Alemanha. O apoio militar à Ucrânia não é consensual no seio do grupo Visegrado, mas aquilo em que todos estão de acordo é que Kiev tem de ganhar a guerra contra a Rússia. Os presidentes de 4 países da Europa Central, Chequia, Polónia, Hungria e Eslováquia, reuniram-se em Praga, naquele que foi o primeiro encontro desde que o primeiro-ministro eslovaco anunciou o fim da ajuda militar ao país. Ruská agrese dopadá na nás všechny. Podpora Ukrajiny je proto zásadní pro naši bezpečnost. Zároveň je také krokem přirozeně lidským. Rusko musí za ztracené lidské životy a škody napáchané na Ukrajině nést odpovědnost. Musíme proto odhodlaně pokračovat ve všestranné podpoře Ukrajiny a jejich občanů. Chequia e Polónia têm apoiado desde o primeiro momento a Ucrânia, mas as relações deterioraram-se em setembro devido aos acordos para os cereais ucranianos que afetam a economia polaca. Já o governo húngaro do primeiro-ministro Viktor Orbán recusou-se desde sempre a dar apoio militar a Kiev e ameaçava mesmo vetar os pacotes de ajuda financeira da UE ao país. A partir de sexta-feira, apenas estará aberto um posto fronteiriço entre Finlândia e Rússia, o mais remoto, Raja-Jooseppi, situado a norte do Círculo Polar Ártico. Helsinki justifica-se com a necessidade de garantir a segurança do povo finlandês e admite que está a estudar uma mudança na legislação que lhe permita o encerramento total da fronteira com a Rússia. O primeiro-ministro finlandês acusa Moscovo de orquestrar uma crise migratória. Kyytejä pohjoiseen raja-asemille riittää ja polkupyörien rajan ylittämiseen löytyy. Venäjän viranomaiset eivät ole toimintaan puuttuneet, päinvastoin ei ole merkkejä siitä, että he auttavat tässä. Maahantulon välineellistäminen on yksi keino yrittää vaikuttaa Suomen ja EUn sisäiseen tilanteeseen ja rajaturvallisuuteen. A Rússia nega as acusações e o governador da região de Murmansk partilhou um vídeo com o que diz serem centenas de pessoas provenientes de África e Médio Oriente junto à fronteira com a Finlândia e impedidos de entrar no país. Acusa Helsinki de criar artificialmente um bloqueio que pode dar origem a uma crise humanitária numa região onde as temperaturas rondam atualmente os 10 graus Celsius negativos. O Parlamento Europeu adotou quarta-feira um relatório sobre regras para reduzir, reutilizar e reciclar embalagens. O objetivo é reduzir 20 a 30% dos 80 mil milhões de toneladas de resíduos de embalagens produzidos todos os anos na Europa. Entre as várias recomendações, os eurodeputados querem proibir a venda de sacos de plástico muito leves, com espessura inferior a 15 micrómetros, exceto quando sejam um requisito de higiene ou para os alimentos vendidos a granel. Embalagens de utilização única na restauração também são visadas, apesar do forte lobby de alguns setores. It is probably one of the texts which is the most lobbied. I give you one example. McDonald's is lobbying to keep the single-use model. The single-use model is that you use just once all what is necessary to have your food. The alternative to this is precisely the proposal we push for, meaning that when you are in a McDonald's or KFC or Burger King restaurants, on site, not takeaway, on site, then why should you use to drink your Coke a single-use cup and not just a glass? Why? Em 2030, todas as embalagens deverão ser recicláveis.
A União Europeia estabelecerá cotas obrigatórias para a reutilização de diferentes embalagens, por exemplo, as garrafas das bebidas. Também deverão ser restringidas as embalagens em miniatura para produtos de higiene pessoal. Alguns Estados-membros pediram derrogações e foram previstas isenções temporárias para as embalagens de alimentos em madeira e cera. Em França, por exemplo, temia-se o fim das tradicionais caixas de madeira para o queijo camembert. Ces emballages, en l'état, sont biodégradables, ils sont en bois léger et donc ils ne posent aucun problème à l'environnement. Et derrière tout ceci, il y a toute une tradition alimentaire, il y a toute une filière naturellement, une filière importante pour la France. Ça représente des milliers d'emplois, ça représente évidemment toutes des structures qu'il faut absolument préserver. Segundo o Parlamento, as embalagens geraram um volume de negócios de 355 mil milhões de euros em 2018. Com este relatório, o Parlamento Europeu poderá iniciar conversações com os governos dos 27 Estados-membros sobre o texto final da legislação. Pelo menos 10 casas foram destruídas por um incêndio na cidade de Perth, na Austrália, mas para já não há registro de vítimas mortais. A quarta maior cidade do país, com uma população a rondar os 2 milhões de habitantes, está ameaçada pelas chamas e, de acordo com o governo regional, várias casas tiveram de ser evacuadas, numa medida que afetou mais de 130 pessoas. O incêndio teve início numa plantação de pinheiros na quarta-feira e tem vindo a ser alimentado pelos ventos de 60 km por hora e pelas temperaturas de perto de 40 graus Celsius.